Então tá, gente. Nós vimos, lembram, o reino ar, que é o reino das bactérias, né? Os dois, o protista e o fungo. Eu falei para vocês que faltava dois reinos, o vegetal e o animal, tá? Hoje, então, nós vamos ver esses dois reinos, o vegetal e o animal, e depois eu vou explicar a atividade que eu quero que vocês façam. E aí vocês vão conseguir, vendo esse reino vegetal e animal, vão conseguir ver as diferenças, tá? Entre eles agora. Tipo, número de células, o habitat onde vive, se são autotrófos, se são heterotrófos, se fazem fotossíntese ou não, conceitos que vocês já sabem porque leram o outro material e fizeram as atividades, né? Então, agora não vai ser mais explicado para vocês aquele conceito. O que é autotrófo? O que é heterotrófo? Vocês já têm que saber aqui para poder ver esses dois reinos. Por isso que eu falei para vocês que era importante ler aqueles primeiros textos para a gente dar uma continuidade, né? Porque depois desses reinos, gente, a gente já vai entrar em algumas partes do corpo humano que a gente vai trabalhar, tá? Que o corpo humano agora ele tá um pouco no sexto, um pouco no sétimo, um pouco no oitavo. Cada ano vocês vão ver um pouco dele, tá? Então, vamos começar primeiro o reino vegetal, tá? Eu postei para vocês esse conteúdo hoje pela manhã e postei 2 vídeos do reino plant e o animal. O plant é o mesmo vegetal, tá, gente? Vocês podem ler, pode olhar os vídeos, tá? Depois, e qualquer dúvida, falar comigo. Agora, vocês acompanhem aqui. Se não der para ver tudo aqui, eu passo só olhar aqui para o celular. A gente vai começar pelo vegetal, tá? Então, vegetal, quem são, então? Já está dizendo, vegetais, as plantas, né? Eles são pluricelulares também, tá? Seres vivos pluricelulares, várias células, podem também ter o nome em algumas bibliografias multicelulares, está correto também, tá, gente? Eucariontes, um núcleo delimitado por membrana, autotróficas, lembra? Produz o seu próprio alimento, não depende de outro ser vivo, e possui um pigmento de cor verde denominado clorofila. Por isso, as plantas têm a cor verde, né, gente? Porque elas contêm esse pigmento verde que é chamado de clorofila. É muito importante, a gente vai ver mais adiante. São responsáveis pela realização da fotossíntese, tá? No qual, que processo é esse de fotossíntese? Talvez lá nos anos iniciais vocês já devem ter ouvido falar sobre fotossíntese. Nesse processo de fotossíntese que as plantas fazem, as algas também fazem, tá, gente? A água e os sais minerais são retirados do solo, a raiz ela tira do solo, a raiz da planta, e chega até as folhas pelo caule. Ela entra pela raiz, passa pelo caule e chega lá nas folhas, em uma forma de seiva. Quando ela chega lá, essa seiva vai se denominar seiva bruta. Aí começa a energia solar, a luz do sol atuar. A luz do sol também é absorvida pela folha, mas aí quem absorve é a clorofila, o pigmento verde. Aí vocês viram, então, a raiz, ela pega a água e sais minerais que contém no solo, atravessa o caule da planta e chega lá na folhinha, lá em cima. Aí, quando chega lá, é denominado de seiva bruta. Aí a luz do sol, porque a fotossíntese depende dessa energia solar, através da clorofila, que é o pigmento verde, tá? Ela absorve essa energia solar, energia luminosa, e as plantas começam a produzir glicose, tá? É uma forma de um açúcar da planta, não é o açúcar esse que a gente conhece, é a glicose, tá? E formam uma matéria orgânica que acontece, essa matéria orgânica é formada por água e gás carbônico, que obtém o alimento delas, essa água e gás carbônico, elas obtêm o seu alimento, dessa energia que as plantas sobrevivem e se alimentam. Então, se vocês não sabiam, os animais, eles comem outros animais, comem plantas, nós comemos animais, outras plantas. Vocês nunca pararam para pensar, tá, mas e as plantas se alimentam como? Elas vão lá, elas comem outra planta, comem animais. Existem as plantas carnívoras, gente, tá? Aqui captam insetos e se alimentam, mas no caso das que não são carnívoras, da onde que vocês pensavam que elas tiravam alimento? Dela mesmo, ela produz dessa maneira, água, sais minerais e a luz do sol, tá?
Ela, então, se alimenta dessa matéria orgânica e do gás carbônico e, ao mesmo tempo desse alimento, ela libera oxigênio para a atmosfera, que auxilia na nossa respiração. Por isso, e na respiração das florestas, na manutenção da vida, para os animais. Por isso que é tão importante preservar as plantas, preservar as florestas, a natureza, gente. Por isso que dizem a Amazônia é pulmão do mundo. Seria muito importante preservar aquela natureza para nós podermos viver, nós, os outros animais e as próprias plantas. Se a gente saísse por aí, desmatasse tudo, tirasse as plantas, ficaria complicado, né, gente? E aí vocês têm um desenho aí, ó, classificação das plantas, o esquema da fotossíntese. Depois, quando vocês lerem o texto, vocês vão poder ver direitinho. Ela pegando a água, os sais minerais, chegando lá, pegando energia solar, transformando em glicose, fazendo o gás carbônico para se alimentar e liberando para a atmosfera, ou seja, para o ar, esse oxigênio, tá? Tão importante para nós. Ali, então, nós temos as briófitas, que é o primeiro grupo. As plantas, elas são divididas, gente, em 4 grupos. No vídeo, vocês vão ver mais também. É as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Aí vocês vão me dizer, professora, eu vou decorar todos esses grupos? Não, ninguém vai decorar nada. Vocês vão ler para vocês saberem, tá? Que elas são divididas. O importante é você saber que planta não é todas iguais, é uma divisão, mas ninguém vai decorar nome. Isso aqui eu abro um livro, eu vou ter. Ao longo do que vocês lerem o texto, automaticamente vocês vão ficar sabendo. É que nem quando eu leio uma história. Eu sei o que se trata aquela história, tá? Briófitas, então, tá, gente? São plantas pequenas, geralmente com alguns poucos centímetros de altura. Vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Apresentam tanto a reprodução sexuada como assexuada. A gente falou bem lá no início, nas características dos seres vivos, sobre reprodução. Eu não vou explicar a reprodução de cada uma, tá? E essas são os musgos. Todo mundo já conhece musgo, viu? Musgo? Musgo, pessoal, é aquelas plantinhas que ficam nos lugares sombreados, em cima de rochas, em cima de pedras, em florestas. Vocês já devem ter visto, né? Esses são os musgos. Outra coisa, vocês já devem ter visto aqueles muros das casas cheios de, tipo, plantas verdes neles. Tipo um tapete verde, assim. São os musgos, tá? São essas biófitas. O corpo, então, ele é formado pelo rizóide, cauloide ou filóide. Isso é só nível de curiosidade de vocês. Não comece a decorar nada, tá? O rizóide, ele fixa a planta e absorve a água para fotossíntese. O cauloide, ele parte os filóides. E os filóides são a parte que faz a fotossíntese. E ali nós temos os musgos ali, para vocês verem, então, a fotinho dele ali, a imagem. As pteridófitas, então, são as samambaias, avencas e cavalinhas. Quem é que nunca viu uma samambaia? Todo mundo conhece, ou tem alguém em casa que viu, ou tem em casa a samambaia no xaxim, né? Que é aquela redondo, preto, em cima, né, de um prato, a samambaia, né? O corpo, então, dessas pteridófitas, ele tem raiz, caule e folha. Ainda são plantas primitivas. Vocês vão ver que ao longo do tempo, elas vão ter mais estruturas. Isso depois, lá, quando a gente vê falar um pouco sobre evolução, gente, que vai aparecer mais, a gente vai falar por que tem alguns simples e depois começa a aparecer, né, de maneira mais detalhada esses órgãos. A maioria é terrestre, tá? Mas como as briófitas, elas vivem em locais úmidos. Se vocês forem em alguma floresta e ver samambaia, ver xaxim, vai estar em lugar sombreado e úmido. Ela não vai estar exposta ao sol, tá?
reproduzem num ciclo que apresenta uma fase sexuada e outra sexuada. E ali nós temos a fotinho, então, da samambaia. E depois nós temos as gimnospermas, que eu falei para vocês. São terrestres, tá? Vivem em ambientes de clima frio ou temperado. Já aparecem em lugares secos. Não precisa estar sombreado e úmido. Inclui-se os pinheiros, as sequoias e os ciprestes. A mais comum é a araucária, tá? Eu não sei se aqui em São Gabriel ela ocorre muito em região de Mata Atlântica, nós vivemos no Pampa. Mas o pinheiro, aquele famoso pinheiro, que, se eu não me engano, lá no João Goulart tem um. Se eu não estou enganada. Amanhã eu vou lá de manhã e vou confirmar, tá? Se eu não me engano, tem aquele famoso pinheiro do Natal, que dizem, aquele lá é uma gimnosperma, tá? Com a pinha, o pinhão que ela produz, é uma gimnosperma. Ali nós temos uma foto de uma araucária. E depois nós temos as angiospermas, que nós chegamos no topo das plantas, tá? Quem são as angiospermas? São plantas que representam o grupo mais variado em número de espécies, tá? Aí sim, elas já vão apresentar a raiz, o caule, a folha, a flor, a semente e o fruto. Quais são essas plantas? É a maioria que a gente conhece, gente. São aquelas frutíferas, as comestíveis, tomate, maracujá, entre outras, a laranjeira, a bergamoteira. Ou seja, ela dá frutas, tá? Ali nós temos a foto do maracujá. Ela, dentro do seu fruto, ela tem uma semente, tá? Fruta é aquilo que a gente come, tá? E o fruto é o que está dentro, é o órgão reprodutivo que tem a semente. Essa seria a diferença, tá? Então, a maioria das árvores de grande porte e que produzem frutos são angiospermas. É a maioria que a gente conhece. É comestível, dá fruto, aquela planta dá fruto, reproduz feijão, arroz, é uma angiosperma, tá, gente? O soja, o trigo, o milho, é uma angiosperma. É a maioria das plantas que a gente conhece. Eu quero saber se aqui vocês ficaram com alguma dúvida, gente. Querem perguntar sobre as plantas? Não, tá? Porque vocês vão ter que ler isso aí em casa e olhar o vídeo. Quando vocês olharem o vídeo, vocês vão ter bem definidas as diferenças. O vídeo vocês podem olhar lá várias vezes para ver. A aula também depois vai estar gravada, né, para vocês verem. E aí nós viemos por o reino animal. E aí, como é que as características dos animais? Também pluricelulares e eucariônicos, só que tem uma diferença, que eles não são autotróficos, eles são heterotróficos. Por quê, gente? Porque nenhum animal é capaz de produzir seu próprio alimento e se autoalimentar sozinho. Animal faz fotossíntese? Não, né, gente? Precisamos de outros animais e até mesmo das plantas para se alimentar. É a nossa alimentação. Nós, seres humanos, somos animais. Depois vocês vão ver que grupo que nós estamos. E aí eles são divididos em vários. A título de curiosidade de vocês, eu vou só falar por cima, depois no vídeo vocês vão ver. A gente não vai entrar detalhado porque são muitos, tá? Aí nós temos os invertebrados, que são os poríferos, as esponjas, vivem, tá, no fundo do mar. Depois nós temos, então, os quinidários, que são as hidras, medusas e as águas-vivas, as famosas mães d'águas e água-vivas, que o pessoal tem tanto medo nas praias no verão das queimaduras, tá, gente? Nadam livremente, tá? E alguns quinidários são fixos, sésseis, tá? Fixos no seu ambiente. Aí depois nós temos os plateumintos, que já entram os vermes, tá? Muitos causam doenças, gente, que o ano que vem, lá no 7º ano, a gente vai trabalhar essas doenças, tá? Não vai ser esse ano. Que são vermes com corpo achatado, vivem em ambientes aquáticos, como oceanos, rios e lagos, e também em ambientes terrestres úmidos.
Planárias, tênias e esquistossomo, tá? Ali eu tenho uma planária, a primeira foto. Na segunda eu tenho a tênia, que é a tênia solium, que vive no porco, e a saginata, que vive no boi, e o esquistossomo ali. Tem que ter muito cuidado com essa tênia, porque se comer carne de boi e porco mal cozida, pode se contaminar, tá? Depois nós temos os nemateumintos, que também são corpos de... Desculpa, são vermes de corpo cilíndrico, vida livre, ambiente aquático ou terrestre. E ali nós temos a foto da famosa lombriga. Quem nunca falou, fulano está com lombriga, acho que estou com lombriga, aquele popular ditado, tá? É a lombriga que vive dentro do nosso organismo, que pertence a esse grupo de animais. Depois nós temos os anelídeos, que é a minhoca, né? Famosa minhoca, a sanguessuga, também aquela que gruda, né, na perna em rios contaminados. Também são vermes, só que corpo segmentado dividido em anéis. Se vocês verem o corpo da minhoca, ela é dividida em anéis. Vive no solo úmido, na água doce e na salgada. Parasitas ou de vida livre. Depois nós temos os moluscos, que são animais de corpo mole, a maioria possui concha que protege o corpo. Caracol, marisco, ostra, tá? A lula e o polvo também estão aqui, a lesma também está aqui, todos eles têm corpo mole, tá? A lesma, todos vocês devem ter visto, tem corpo mole. A ostra, ela produz uma pérola, ela tenta se defender, por exemplo, se entra um grão de areia dentro dela, ela tenta se defender e nessa defesa ela produz a pérola, que é de grande valor para fabricar joias, tá? Ali nós temos, então, uma ostra ali mostrando na foto. E depois nós temos os artrópodes. O grupo dos artrópodes é o mais numeroso, gente, dos animais, porque tem várias subdivisões. E muito bem adaptadas a diferentes ambientes. 70% das espécies animais são artrópodes. Nós vamos encontrar no mar, no ambiente terrestre, tá? Na água. Todos esses ambientes têm artrópodes. E aí nós temos os crustáceos, alguns exemplos, o tatuzinho de jardim, camarão, lagosta, siri, caranguejo, são crustáceos, tá? Então não me digam mais assim que camarão e lagosta são peixes, por exemplo. Não, eles são crustáceos, tá? E também comestíveis, esse aí. Siri, caranguejo também são crustáceos e são comestíveis também. Os aracnídeos, que é as aranhas, escorpiões e carrapatos. Os quilópodes, que são as lacraias e centopeias. E os diplópodes, o piolho de cobra. E também, nesse grupo, temos os insetos, que é o grupo mais numeroso de animais da Terra. Além de todos que se sabe que existe, gente, tem muitos a ser descobertos ainda. Formiga, barata, mosquito, borboleta, mosca, besouro, joaninha, abelha, gafanhoto, entre muitos outros, tá? Muitos outros insetos aí que a gente conhece. Como último grupo dos invertebrados, que não possuem vertebrados, significa que ele não tem coluna vertebral, tá? Ele não tem vértebras. São animais mais moles, mais primitivos. Nós temos esses equinodermos que são marinhos, estrelas do mar, aí vivem no mar, tá, gente? Exclusivamente no mar. Estrela do mar, pepino do mar, lírio do mar, ouriço do mar, tá? E aí nós temos a foto de uma estrela do mar. Depois, pessoal, a gente vai ir para os vertebrados. Animais que evoluíram e que apresentam já vértebras e coluna vertebral. Quem são eles? O primeiro grupo são os peixes. Vivem nas águas salgadas e doces. Rios, lagos, açudes, mares, oceanos, tudo tem peixe, tá? Das mais variadas espécies. Temos os cartilaginosos e os ósseos. E o exemplo mais clássico de cartilaginoso é o tubarão, tá, gente? O tubarão é um peixe com cartilagens. Depois nós temos os anfíbios. Não são encontrados em ambiente marinho, apenas na água doce e na terra. São os sapos, as rãs,
as pererecas, as salamandras e a cobra cega. Ali nós temos a foto de um sapo, tá, gente? Aí o sapo é aquele de maior porte que vive tanto na terra e vai lá na água para reproduzir. Ele vem nas casas para pegar mosquitos, se alimentar onde está, né, energia ligada. A rã, ela vai ficar somente na água, gente, tá? Lá cantando, lá no açude, lá no rio, ela não vai vir até ali. E a perereca é aquela pequenininha que geralmente vai para os banheiros, gosta de ficar pulando, é arborícola, vai para as árvores, é aquela pequenininha que o pessoal confunde muito com rã. Ah, tem uma rã lá no banheiro, pequenininha. Não, é uma perereca que ela tem saltos bem rápidos, os anfíbios, tá, gente? Depois nós temos os répteis, que foram os animais que conquistaram a terra, ou seja, eles não precisaram mais de água para reproduzir, para viver. E nós tínhamos formas gigantescas de répteis. Quais eram aqueles animais gigantes que tinha? Lembram dos dinossauros que foram extintos da Terra antigamente? Eles eram os répteis, gente, antigamente. E aí, depois que eles se extinguiram, veio uma nova era e evoluíram outros animais partindo desse. Os jacarés que vivem hoje, crocodilos, tartarugas, cobras, lagartos, que também dependem muito do sol para se aquecer. Eles, de noite, eles se abrigam e de dia eles saem para se aquecer no sol. Se vocês costumar ver o horário do meio-dia, no verão, é o horário que eles têm mais pico de movimentação, o horário que eu mais encontro lagarto, que eu mais encontro serpente, cobra. Por quê? Porque é a hora que eles vão buscar aquecimento, eles precisam aquecer o corpo ainda para poder sobreviver, eles não conseguem se manter só na sombra. E desses répteis se surgiu as aves. Até a gente costuma dizer, evolução, isso é real, que a galinha, no caso, uma ave, que ela caminha parecido com os dinossauros do passado, porque ela é um herdeiro total das características dos dinossauros, tá? Os únicos animais que possuem penas são as aves. E aí nas aves entra a galinha, entram todos os pássaros, tá? Uma gama, um grupo também muito numeroso e um grupo bastante ameaçado de desaparecer, tá, gente? Bastante, né? Bastante abatido e com muito escurecer. E por último, nós temos então os mamíferos, tá, gente? Os mamíferos têm uma característica. Primeiro eu vou falar quem são para vocês: toupeiras, morcegos, roedores, gatos, inclusive nós, seres humanos, o próprio homem está aí. E a característica, vocês estão vendo que é um bebê e a mãe amamentando. As características principais de mamíferos é que eles possuem pelos no corpo e glândulas mamárias, ou seja, as mães, elas amamentam seus filhotes, tá? Quando eles nascem. Isso é uma característica não só do ser humano, como de todos os mamíferos. Então, foi o último grupo a aparecer. E os macacos, chimpanzés, são da mesma ordem que nós primatas. E na evolução, sugere-se que os nossos ancestrais também vieram dos mesmos ancestrais que formaram os macacos. Aí até chegar ao Homo sapiens, teve o Homo australopithecus, que a gente vai falar mais em evolução. Mas já teve várias séries, até no Fantástico, que falou sobre eles, sobre toda a evolução que eles poderiam chegar, tá? Eu quero saber se vocês têm pergunta até aqui, gente. Para eu poder explicar a atividade. Não. Não? Tá, gente, eu vou explicar a atividade para vocês. No primeiro momento, vocês podem não entender. Mas, se vocês ficarem com dúvidas depois, vocês podem entrar em contato comigo. É uma atividade, tá? Não é a nuvem, mas sugere que ela é do mesmo, mais ou menos parecida, tá?
Vai ter o dia da entrega lá, que continua por enquanto quinzenal até 24 de maio, e é um mapa mental. O que é um mapa mental? É um diagrama que permite que você organize ideias de forma simples e lógica, representando visualmente, facilitando o processo de memorização e também de aprendizagem. Ele começa com um tema central e evolui através das linhas ou ramos relacionando os tópicos do tema. Ah, gente, então primeira coisa, vocês vão ler esse texto novamente. Semana que vem a gente vai ter aula de novo. Eu quero que todo mundo leia. Não adianta ser que nem a semana passada, tanto no 7º como vocês no 6º, chegar aqui, professora, eu não li. Não adianta, aí a gente não tem que discutir se vocês não leram, né? Eu não vou ler de novo, né? Já li nessa aula, agora é a vez de vocês. Olhem bem como está ali, tá? Primeiro passo, vocês vão criar uma ideia, vocês vão ler o texto e vão criar uma ideia central. O que vai ser a ideia central? Eu quero que vocês façam 2, tá, gente? Só um pouquinho que eu vou... Se vocês quiserem fazer 2 separados, um para o reino animal e outro para o vegetal, pode ser. Vocês vão ler o texto e vão pegar uma ideia central. Qual é a ideia central do texto? A gente está falando em quê? Reino animal e vegetal, né? Então, a ideia central vai ser reino animal e vegetal. Aí vocês vão colocar bem no meio. Vocês estão vendo ali que no meio tem um quadradinho que diz ideia central. Vocês vão pegar uma folha e fazer o de vocês, não é aqui em cima. Vocês vão colocar bem no meio, tá? Reino animal, reino vegetal. E aí, depois, vocês vão ramificar ele, ó. Como se vocês botassem flechinhas para o lado, ó. E vão colocando palavras que vocês acham que tem a ver com o reino animal e o reino vegetal. Aí eu vou puxar uma flechinha e vou colocar aqui, ó. Reino vegetal, reino animal. Karine Nunes levantou a mão, eu já passo para ti, Karine, só um pouquinho, tá? Reino animal, por exemplo, pluricelulares, eucariontes e heterotrófos. Aí no outro ramo eu vou colocar assim, ó, poríferos, quinidários, mamíferos, invertebrados, vertebrados, insetos. No vegetal a mesma coisa, pluricelulares, heterotrófos, fotossíntese, e depois no outro eu vou pôr briófitos, pteridófitos, gimnospermas, tá? Se vocês quiserem, preferência, façam de cores diferentes. Por exemplo, um de vermelho, outro de azul, outro de preto. E se quiser colocar imagens, pode colocar. Não é obrigatório. Eu só vou passar para a colega e volto ver se alguém mais tem dúvida. Karine, pode perguntar. Saiu da reunião. De repente, se ela entra, ela pergunta, tá, gente? Eu quero saber se alguém ficou com dúvida de fazer, entendeu como é que é. Pergunte, gente. Professora, tem que fazer igualzinho da foto ou pode fazer do jeito que tu quiser? Não, pode fazer, por exemplo, sem o quadrinho ao redor, só as palavras, tá? Tá. Só que tem que ter as flechinhas para o lado, para cima, indicando sobre o que tu tá falando. Se é o reino animal, todas aquelas características do animal. Se é o vegetal, todas as características, tá? Não precisa ter o quadradinho ao redor. Quem quiser faz quadradinho, quem quiser fazer balãozinho pode fazer. Na internet tem vários outros modelos, tá, gente? Só tem que pôr as características do que tu tá falando. É para isso, tá? É para te criar a ideia e colocar sobre ela. Alguém mais quer perguntar? Ninguém mais quer perguntar, gente? Não. Porque se ninguém mais quer perguntar, a gente vai encerrar. E aí, qualquer dúvida, vocês vão me colocando lá no privado, tá? Leiam o texto, olhem os vídeos e façam atividade. Daí, na próxima terça, a gente comenta de novo, tá? Amanhã também, eu vou estar lá na escola das 9 às 11, depois eu vou colocar no grupo lá, para quem não participou da aula, se quiserem tirar alguma dúvida. E vou pôr a aula gravada para vocês olharem de novo. Mais dúvidas ou não, pessoal? Não. Tá, gente, eu vou parar a gravação aqui, então.
e depois vou pôr a aula lá, então, para vocês. Então tá, pessoal.